Recording in progress. Bom, acho que foi. Boa Sim. noite, meninas. Agradeço a presença de cada uma de vocês aqui. Hoje a gente vai ter uma palestrante mais do que especial, que é a Carla Vinoli. Ela é palestrante, ela é consultora estratégica, é mentora e diretora educacional. E hoje ela vai trazer um pouco do tema sobre liderança feminina, os mitos e a verdade. Carla, bem-vinda e tá com você. Boa palestra. Obrigada, minha querida. Boa noite a todas. Hoje nós vamos trabalhar aqui um tema que é muito especial para mim, né? Que é a questão da liderança mesmo, né? E, em relação não só à área de uma maneira geral, mas à área de educação especificamente, né? Então, que é a minha área. Estou puxando a sardinha aqui para o meu lado, mas a gente vai conseguir estabelecer as conexões, né, com todas as áreas, vamos dizer assim. Tainá, você consegue projetar? Ou você quer que eu Consigo, projete? consigo sim. Eu só não tenho baixado aqui. Aí eu vou pedir um minutinho. Pode deixar que eu vou tentar projetar aqui, qualquer coisa você me fala. Vocês me falam, gente, se tá, como é que tá aí, se está aparecendo para vocês, tá? Sim. Já apareceu, cara. Apareceu? Então, é, eu para trabalhar esse tema, primeiro eu pensei assim, vou trabalhar a questão da liderança afetiva. Mas aí eu fiquei pensando, a liderança afetiva faz parte da liderança feminina. Então eu quis trazer algo mais ampliado para a gente pensar aqui junto como é que seria essa liderança aí. Bom, olha só, gente, todas nós sabemos, né, e vivemos na pele que a liderança feminina ela é complexa, né? Sofremos muitas exigências em cima da nossa liderança, né? Temos a necessidade de provar constantemente a nossa competência, né? E depois eu vou contar casos para vocês de como que eu vivenciei isso na minha pele. Só que as mulheres trazem também assim perspectivas valiosas dos seus ambientes de trabalho, né? Daquilo que elas promovem ambientes mais inclusivos, mais inovadores. Então, eu pensei o seguinte: para trazer esse assunto de quais são os mitos, as verdades e as realidades da liderança feminina no Brasil, eu fiz uma pequena enquete, fiz um pequeno Google Forms com 35 pessoas, perguntando para elas, dando, né, algumas afirmações sobre a liderança feminina e perguntando para elas se elas concordavam ou não, se era mito ou se era verdade. Então, eles tiveram que me responder, acho que foram 25 itens, eu não vou poder passar todos aqui com vocês, mas acho que uns 7 ou 8 eu consigo. E qual que é a brincadeira que eu queria fazer com vocês agora? Eu queria que vocês pegassem uma folhinha de papel e fossem anotando aí, se para cada pergunta dessa, para cada item, se vocês acham que é mito ou que é verdade sobre a liderança, né? Pode ser? Então vamos lá. A primeira afirmativa que eu coloquei lá na minha pesquisa é: as mulheres líderes sempre se apoiam. Então vocês anotem aí se vocês acham que é mito ou verdade. E é interessante porque essas afirmativas, gente, são coisas que você escuta todos os dias, tá? A gente está no senso comum, as pessoas estão falando sobre isso, e vira e mexe, você conversa sobre uma líder feminina e essas afirmativas aparecem. Vamos ver, ó, depois vocês vão me dizer se vocês acertaram ou erraram. Da pesquisa que eu fiz, das 35 respostas, 33, não, 34,3, né? Acham que é verdade, 65,7 acham que é mito. Posso passar? E olha aí, é mito, né? É mito. Existe a crença de que as mulheres líderes sempre se apoiam mutuamente, criando uma rede de suporte inabalável.
Assim como em qualquer ambiente profissional, a competição e a falta de apoio entre mulheres líderes também podem existir, refletindo dinâmicas complexas de poder e relacionamentos interpessoais, né? Quem dera se fosse verdade, né? Que as mulheres sempre se apoiam, mas o que tem acontecido, o que a gente vê acontecer, nem sempre é isso, né? A gente precisa pensar um pouco sobre isso, e é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos ver a próxima. A liderança feminina é melhor. Alguém falou alguma coisa? A Natália, liderança. seu áudio. Desculpa, Carla. Natália, seu áudio. Isso, muito obrigada. Tá. A liderança feminina é melhor do que a liderança masculina, porque as mulheres são mais afetivas do que os homens em suas relações. Escrevam aí se é mito ou verdade. Aí, a minha pesquisa, o que as respostas apresentaram? 48,6% acreditam que é verdade e 51,4% acreditam que é mito. Vejam que ficou bem aproximado, né? Os grupos ficaram bem aproximados aí do mito e da verdade, né? A questão da afetividade. E aí, gente, é mito. É mito. Depois eu vou contar para vocês de onde que eu tirei essas respostas aí. A eficácia da liderança não está ligada ao gênero, e sim às habilidades, competências e estilo de liderança de cada indivíduo, independentemente do sexo, né? Então, assim, é algo que a gente precisa desmistificar também, né? Nesse sentido. As lideranças femininas são menos competitivas do que as lideranças masculinas nas empresas e instituições. É mito ou é verdade? São menos competitivas. As respostas foram 11,4% verdade, que as mulheres são menos competitivas, e 88,6% que é mito, né? É mito. A crença de que as mulheres líderes são menos competitivas em comparação aos homens. A competição no ambiente profissional não é exclusiva de um gênero, e as mulheres líderes podem ser igualmente competitivas e determinadas em alcançar seus objetivos. Tô indo, tô seguindo, tá? Senão não vai dar tempo. As lideranças femininas são mais cobradas em seus cargos do que as lideranças masculinas. É mito ou é verdade? Ou é realidade? São mais cobradas. Estou vendo a Tainá fazendo assim com a carinha. Ó, 62,9% acreditam que é verdade e 37,1% acreditam que é mito, né? Então, vamos ver aí o que nos traz a nossa resposta. É mito. A percepção de que as mulheres em cargos de liderança enfrentam uma pressão maior do que os homens. Ambos os gêneros enfrentam expectativas e cobranças em posições de liderança. Porém, as mulheres muitas vezes lidam com estereótipos de gênero que podem intensificar essa pressão, né? Mulheres são líderes com grande naturalidade. Mulheres são líderes com grande naturalidade. É mito ou é verdade? 57,1%, né, das respostas disseram que é verdade, né, que as mulheres são líderes com naturalidade. E 42,9% que é mito. Também ficou, né, ficou um percentual aproximado aí. E nessas pessoas que responderam, essas 35 pessoas, a gente devo ter mais ou menos umas 20 mulheres e uns 15 homens, para vocês terem uma ideia, né? Mito. A noção de que as mulheres têm uma inclinação natural para a liderança. A liderança não é inerente a um gênero específico, e a capacidade de liderar está relacionada às habilidades
experiências e oportunidades de desenvolvimento, deixa eu tirar isso aqui que está na minha frente, de cada indivíduo, né? Tem tanta coisa aqui na minha tela que eu tenho que ficar baixando e levantando. Vamos lá. Líderes mulheres lidam melhor com a inclusão ou diversidade nas empresas e instituições do que os líderes homens. Então, a questão da inclusão e da diversidade. Mito ou verdade? 74,3% disseram que é verdade, que elas lidam melhor com a inclusão. E 25,7% que é mito. E a resposta é mito, né? Tanto homens quanto mulheres podem desempenhar papéis significativos na promoção da inclusão e diversidade, e a eficácia nesse aspecto está relacionada às competências individuais e ao compromisso com a equidade, né? Tá, mas isso aqui, gente, até aqui, eu vou terminar com esse, tá? Lideranças femininas costumam trabalhar mais horas e com mais dedicação do que as lideranças masculinas. Mito ou verdade? 60% acham que é verdade e 40% que é mito. Acho que aqui as mulheres que responderam verdade e os homens responderam mito. Ficou bem próximo. E por incrível que pareça, por mais que a gente sinta muitas vezes que isso é verdade, a resposta é mito. A percepção de que as mulheres líderes tendem a trabalhar mais horas do que os homens em cargos de liderança. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é uma questão que afeta ambos os gêneros, e a carga de trabalho varia de acordo com as responsabilidades e demandas específicas de cada cargo. Eu vou dar uma paradinha aqui, gente. O que vocês acham? Vocês acham que. Como é que vocês estão vendo isso aí? Vocês estão me vendo aqui agora? Estão? Sim. Uhum. Tá. O que vocês estão, o que vocês perceberam até agora? Como é que vocês estão sentindo essas informações? Está de acordo? Quem acertou tudo? Quem errou tudo? Como é que é? Eu fui de acordo com as respostas da pesquisa e errei grande parte. Quem mais? Então, Fui vocês meio estão a me meio. ouvindo? Uhum. Estou ouvindo. Foi Então, meio a meio. eu já entrei atrasada aqui, né? Mas eu acertei mais, porque algumas coisas a gente já sabe pela própria experiência que é mito, né? Então, Uhum. pela prática, a gente acaba que acerta aí algumas possibilidades. Mas eu vejo que para nós ainda é um grande desafio. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, gente, essa questão do mito, o que que é mito, o que que é verdade, na verdade, isso muitas vezes atrapalha mesmo o desenvolvimento da liderança feminina, né? Algumas verdades, entre aspas, que as pessoas tomam como verdades, que na verdade são mitos, acabam não contribuindo para o avanço dessa liderança, para que isso realmente se solidifique cada vez mais nas empresas, nas instituições, porque já é difícil, muito difícil, estar na liderança, né? Ser uma mulher e estar na liderança. Ainda tendo que lutar contra esses mitos, realmente é algo que faz com que estejamos assim numa situação cada vez mais exigente de nós, né? Muito mais do que dos homens nesse sentido. Mais alguém quer falar? Então, vou seguir, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de novo.
Apareceu? Está aparecendo para vocês? Carla, já está apresentando. Eu acho que só colocar em modo apresentação. Isso foi. Deu certo, né? Olha só, gente. Então, vamos ver aqui as características da liderança feminina. Primeiro, antes disso, eu quero contar para vocês o que que foi, de onde que eu tirei essas respostas. Na verdade, essas respostas de mito ou verdade, elas vieram de uma compilação da IA, do Chat GPT. Eu pedi à IA que fizesse toda uma varredura, né, nas pesquisas, naquilo que tinha de informação sobre o tema, sobre cada um desses temas, e que a IA me apresentasse a resposta sobre isso. Então, assim, é muito interessante, né? Porque se a gente for partir do ponto de vista do senso comum, é uma coisa, e quando você vê, às vezes, as pessoas que erraram, ficaram muito em cima disso, né? Do senso comum. Erraram entre aspas, tá, gente? Não tem resposta certa ou errada, não. Mas quando você vai para o ponto, faz uma compilação de informações mais racionais, vamos dizer assim, aí você tem esse resultado aí que foi apresentado para vocês. Mas, de uma maneira geral, o que todas essas informações trouxeram como um resumo do que acontece em relação à liderança feminina, e isso aí comprovado por meio de pesquisas, né, e todas as informações necessárias. A liderança feminina, ela tem realmente uma comunicação não violenta, ela costuma ter, né, em grande parte dos casos, uma comunicação não violenta. A questão do estímulo ao trabalho em equipe, né, é também algo que aparece de uma forma muito forte na liderança feminina. Perspectivas únicas. Nós mulheres, conseguimos ter perspectivas únicas das situações problema, daquilo que aparece para resolvermos. Tem gente que fala que é perspectiva feminina, não sei se é feminina, mas é uma perspectiva mais como é que falo? Burilada, mais. Hã? Alguém falou? Mais. Eu perdi a palavra aqui agora, daqui a pouco eu lembro. Sensível, Carla, Mais sensível. sensível, uma perspectiva mais sensível. E uma visão diferenciada, né? Nós também temos essa visão diferenciada dos problemas, da forma como abordá-los. A questão do clima organizacional, leve, cooperativo, normalmente, não quer dizer que é 100% dos casos, né? E a inteligência emocional e a empatia, que também vem muito forte aí na questão da liderança feminina. E aí eu queria trazer essas informações aqui para vocês também. Quais são os benefícios da liderança feminina? Isso aqui é muito interessante, porque nós vamos trabalhar em cima de percentuais, de dados e fatos compilados aí a respeito do que acontece nas empresas. Empresas com pelo menos 30% de mulheres, prestem atenção, em posições de liderança, têm um desempenho 15% melhor em termos de rentabilidade. Então, aquela coisa, né, que o senso comum diz, porque homem, né, homem leva a empresa melhor, homem tem mais rentabilidade, consegue desenvolver melhor a empresa. As pesquisas dizem que não, né? Quando as mulheres estão em posição de liderança, elas entregam um desempenho 15% melhor em termos de rentabilidade para aquela empresa. Outro benefício, de acordo com as pesquisas da Deloitte, né, citadas no relatório DIEP, na prática, a liderança feminina pode melhorar em 17% o desempenho das equipes, em 20% a qualidade das tomadas de decisão e em 29% a colaboração, deixa eu ler aqui, entre equipes. Então, aí, ó, né? Sobre dados e fatos, não há argumentos, né? Em cima de uma pesquisa, quer dizer, nós temos percentuais altíssimos de melhoria de desempenho, de melhoria de tomada de decisão, de colaboração entre equipes. Então, eu achei interessante trazer essa informação para nós aqui, até porque quando formos falar sobre isso, é importante que a gente saiba de que lugar que nós estamos falando, em cima de quais informações.
Uma outra pesquisa interessante que eu vi, a pesquisa da FGV, revela que a diversidade de gênero em cargos de liderança está associada a uma melhoria de 15% na eficiência operacional das empresas brasileiras. Então, quanto mais a liderança for diversa, quanto mais tiver diversidade nas lideranças das empresas, em termos de gênero, né, melhor será a eficiência operacional dessas empresas. E um estudo da Korn Ferry concluiu que as mulheres são melhores no uso de soft skills, vejam bem, cruciais para uma liderança eficaz e um melhor desempenho dos negócios. A pesquisa analisou dados de mais de 55 mil profissionais de todo o mundo e descobriu que as mulheres líderes eram mais propensas a criar um ambiente de trabalho colaborativo e a incentivar a participação e a diversidade de opiniões. Isso aí é dado concreto, né? É muito interessante isso, porque é uma pesquisa que analisou dados com mais de 55 mil profissionais. Então, esse é um recorte muito interessante aí dessa informação. E os ganhos econômicos, né? Trazendo aqui mais ganhos econômicos. Estudos recentes, como o relatório Women in Business and Management, The Business Case for Change, da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, tem destacado os benefícios que surgem quando as mulheres ocupam posições de liderança e quando a igualdade de gênero é promovida dentro das empresas. Então, mais uma pesquisa que traz isso daí. Reduzir a diferença de gênero representa, em média, um aumento de 6% no crescimento da empresa. No crescimento da empresa, 6% só reduzindo a diferença de gênero nos cargos de liderança. E reduzir a diferença de gênero nas empresas pela metade, ou seja, reduzindo em 50%, pode resultar em um aumento significativo no PIB do país. Isso aí, gente, é fortíssimo, são dados assim que não tem como contradizer. Países que conseguem equilibrar melhor a participação de homens e mulheres no mercado de trabalho apresentam um potencial de crescimento econômico considerável. Aí traz um exemplo, né, da Suécia. Na Suécia, a participação feminina como líderes é de 80%, gente. 80%, né? E se países como os Estados Unidos, a Alemanha, Itália, Portugal e Austrália adotassem as mesmas medidas, o produto interno bruto dessas nações aumentaria em mais de 6 trilhões de dólares. Então, não é pouca coisa, não, é muita coisa, né? Que é muito ganho econômico para os países que investem, né, nessa liderança feminina. E aí vem a pergunta: então, por que enfrentamos ainda tantos desafios como líderes, né? Se trazemos ganhos econômicos, se trazemos ganhos em produtividade, né? Em rentabilidade para as empresas, né? Se trazemos ambientes de trabalho mais leves, mais cooperativos, por que a gente enfrenta ainda tantos desafios como líderes, né? Primeiro, gente, eu trago aqui para vocês a questão da discriminação de gênero, né? E essa discriminação ela pode se manifestar de diferentes formas, desde o acesso limitado a oportunidades de carreira, até a dificuldade de ser levada a sério como líder. Então, às vezes, a liderança feminina, ela tem todo o know-how, ela tem a formação para exercer aquele cargo, né? Mas ela não é levada a sério como líder. No Brasil, segundo dados da pesquisa Women in Business 2022, da Grant Thornton, apenas 38% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Além disso, de 250 empresas, 6% não mantêm mulheres em nenhum cargo de liderança. Nós temos 6% das empresas que ainda não tem nenhuma mulher na liderança no Brasil, né? Então, assim, são quantitativamente muito relevantes, né?
conciliar as responsabilidades profissionais com as demandas da vida pessoal. É o outro desafio que a mulher na liderança enfrenta, né? Essa divisão tradicional de papéis de gênero, que mulher faz isso, homem faz aquilo, né, Tainá? Você estava falando aí agora, a bebezinha está com o pai, né? Então, assim, essa divisão tradicional de gênero leva a uma situação que as mulheres elas têm dificuldade mesmo de colocar, né, ter essa distribuição equânime das demandas profissionais e familiares. E o IBGE traz essa informação, que as mulheres brasileiras dedicam 10,4 horas por semana a mais que os homens aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas. Então, conciliar essas responsabilidades ainda é um grande desafio para a liderança feminina. E a questão da desigualdade salarial, né? É uma pesquisa aí de 2021 pela Cato, mostra que as mulheres ganham menos que os homens em todos os cargos de liderança. A diferença salarial média é de 34%. Mas os dados do IBGE de 2022, eles trazem que depois de alguns anos em queda, estava caindo isso, a diferença de remuneração entre homens e mulheres voltou a subir e atingiu 21% no fim de 2022. E aí eu trouxe uma manchete para vocês, que saiu agora, né, no mês de junho agora, de 2024, mulheres ganham menos que homens em 82% das áreas de atuação. Né? Então, nas áreas em que atuamos como lideranças, nós ganhamos aí menos em 82% das áreas. E essa daqui, gente, foi a que me chamou mais a atenção, que é a questão da síndrome da impostora e da autossabotagem. Vocês já ouviram falar nisso? A síndrome da impostora? É aquele sentimento persistente de que não somos dignas do sucesso que alcançamos. É uma voz interna que nos diz que somos uma fraude, que em breve seremos expostas e que todos perceberão que não somos tão competentes quanto parecemos. É muito interessante isso. Eu já vivi isso, essa síndrome da impostura, né? Assim, mas como eu cheguei nesse cargo? Como eu disputei com homens e eu que consegui esse cargo? Como assim? Eu acho que eu não sou preparada para isso. Eu dei foi sorte, né? Eu tinha me preparado tanto tempo para aquilo, mas a imagem que vinha para mim é assim, nossa, eu dei sorte, agora eu vou ter que me virar para mostrar que eu sou realmente muito boa no que eu faço. Isso é muito sério, né, gente? Muito triste, a gente faz isso mesmo. E a questão da autossabotagem, que é o hábito autodestrutivo de nos colocarmos para baixo e nos impedirmos de alcançar nossos objetivos, né? Então, não somos capazes, tudo isso. E os estereótipos de gênero, que a gente já viu aí mais à frente, ao retratar o mesmo... isso aqui é muito interessante, gente. Foi feita uma pesquisa e foi apresentado uma situação, o mesmo caso de sucesso profissional, né? O mesmo caso com o nome de uma mulher e o mesmo caso com o nome de um homem. Então, a Heidi fazia isso, isso e isso, o Howard fez isso, isso e isso. E os pesquisadores com esse movimento aí, eles buscaram demonstrar como as características atribuídas a cada um dos gêneros podem influenciar a forma como são vistas no ambiente de trabalho. Olha o resultado. No caso da Heidi, as pessoas a viam como competente, mas também como egoísta e pouco agradável. Por outro lado, o Howard foi percebido como competente e admirável. Não teve nenhuma colocação dele sendo assim desagradável, né? De tendo outros atributos ruins, né? Não, ele foi percebido como competente e admirável. Vocês verem como que a discriminação ela é profunda, né? Ela está arraigada na nossa cultura, né? Na cultura mundial. E aí, como incentivar a liderança feminina, então, diante de toda essa situação que a gente viu aí? Nós temos mitos, né?
nós temos situações que nos forçam, às vezes, a nos colocar para baixo, de a gente achar que a gente está numa situação assim de autossabotagem. Como que a gente pode incentivar essa liderança feminina? Primeiro, promovendo a diversidade e igualdade de gênero, né? Lideranças femininas contratando ou conduzindo mulheres para cargos de liderança. Então, gente, não se trata apenas de contratar mais mulheres. Eu vivenciei isso quando eu estava na gerência de educação básica do SESI. Não é só uma decisão assim, não, nós vamos contratar mais mulheres, né? Ou a empresa, que tem muito isso, né? A empresa precisa que se contrate mais mulheres para ficar bem na fita, né? Para dizer que tem um percentual de mulheres X na empresa maior do que de homens, ou igual, e tudo isso, né? Mas, e daí? E aí, contrata, mas como que você dá condição para aquela mulher avançar na sua carreira ali dentro da empresa, dentro da instituição, né? Ela está sendo mais exigida do que os homens, ou ela está disputando ali em condição de igualdade, ela está conseguindo avançar dentro daquela linha de trabalho que ela queria ou não. Então, assim, não se trata mesmo de número de contratação, mas também da possibilidade dessa pessoa continuar se desenvolvendo ali dentro. Outro, né, que seria eliminar preconceitos e estereótipos de gênero. A gente sabe que isso é muito difícil, mas se a gente conseguir celebrar a diversidade de experiências e perspectivas que as mulheres trazem, né, seria assim algo fantástico. Eu acho ter uma escuta para essas mulheres, deixar que essas mulheres de fato consigam colocar ali na discussão as suas experiências, como elas enxergam determinada situação, para que elas se sintam não só valorizadas, mas também que elas possam demonstrar, já que isso é tão necessário, né, demonstrar sua competência. Já a questão da qualidade de salários, a gente já tem uma lei, né, gente, que foi criada com o intuito de corrigir essas lacunas, né, eliminar as disparidades salariais. Embora a gente saiba que isso, como vocês viram anteriormente na pesquisa que foi feita, isso ainda não está acontecendo no Brasil. Incentivar a revisão da cultura organizacional, criar uma cultura que apoie e capacite as lideranças femininas a terem sucesso, eliminando barreiras invisíveis, que essas barreiras invisíveis, elas não são visíveis, mas são reais, né? Assim, não permitindo, né, que normas culturais limitem o avanço dessas mulheres. Promover uma cultura de inclusão e respeito, onde todas as vozes sejam ouvidas e valorizadas. E investir em programas de treinamento e mentoria, que é o que o Instituto Ela está fazendo, né? Tem todo esse trabalho aí, né? Que esses programas não são apenas, né, de ajuda, ajudando as mulheres a desenvolverem suas habilidades de liderança, mas também conectando-as com uma rede de apoio valiosa. Eu acho que essa questão da rede de apoio é que faz toda a diferença, né? Quando você está num cargo de liderança, em um cargo que te exige muito, ter mentores, ter modelos, ter pessoas que possam contribuir com isso, pode fazer toda a diferença ali na sua performance na liderança, né? E como mudar o preconceito com a liderança feminina? Eu fiquei pensando muito nisso, gente, e eu acho o seguinte: tem que ser uma mudança de base, né? Uma mudança cultural dentro das nossas famílias, dentro das famílias de todas as mulheres, né? Ensinando os nossos filhos, maridos, companheiros, irmãos, pais, colegas, amigos, que as mulheres são tão capazes quanto os homens no exercício da liderança, né? Às vezes, a coisa está tão arraigada na cultura que a gente não percebe. Meu marido vive, às vezes, falando, né, reproduzindo estereótipos. Coisas bobas no dia a dia, do tipo assim, um carro fechou o outro ou fez alguma barbeiragem no trânsito, só podia ser mulher, né? Então, assim, eu vejo a minha filha corrigindo ele o tempo todo em relação a isso.
né? Então, eu não preciso mais corrigi-lo, ela está corrigindo. Então, ela fala, nossa, mas esse seu comentário é um comentário extremamente desagradável e não é real. Ela fala, não é real, as mulheres dirigem tão bem quanto os homens, né? Então, eu acho que esses pequenos ensinamentos do dia a dia nas relações familiares, né? Essa quebrança desse estereótipo é importante. Sendo solidárias com as mulheres líderes, colegas, pares, que dividem seu tempo entre a família e as tarefas profissionais, porque muitas vezes, gente, a própria liderança feminina é a que mais cobra da outra mulher essa essa dificuldade que ela tem de equalizar as tarefas profissionais com as de casa. Ah, mas você já vai sair de novo? Ah, mas você, se fosse homem, não estaria me pedindo para sair hoje o dia inteiro para resolver problema de filho, né? Tem tudo isso, eu já vi isso acontecer várias vezes. E apoiando publicamente mulheres líderes nas escolas, nas igrejas, nas empresas, em todo lugar. Apoiando publicamente. Não adianta apoiar e falar assim, ah, maravilhosa, né? Para você mesmo, ou só para o seu ambiente ali mais familiar. Mas é apoiar mesmo, né? É, é, a gente tem, assim, por exemplo, agora nas Olimpíadas a gente viu tem várias treinadoras, né? Mas você não vê as pessoas valorizando o trabalho dessas treinadoras, que são líderes, né? E elas têm tanta capacidade quanto os homens na formação desses atletas. Então, apoiar publicamente essas mulheres. E eu trouxe aqui alguns pontos para a gente refletir. Promover a liderança feminina é essencial para o crescimento e inovação das organizações, né? Acho que todos esses dados que eu trouxe aqui hoje, eles nos mostram exatamente isso, é essencial para o crescimento das organizações. Enquanto isso não for aceito, não for visto, considerado e aceito, essa dificuldade para a liderança feminina vai continuar. Os mitos sobre a liderança feminina muitas vezes obscurecem as verdades e os desafios enfrentados pelas mulheres líderes. É fundamental apoiar a igualdade de gênero e criar ambientes onde todos os líderes, independentemente do gênero, possam prosperar. E continuar a desafiar os estereótipos e apoiar mulheres em posições de liderança beneficia não apenas as mulheres, mas toda a sociedade, né, gente? Em todos os sentidos. E aí, para fechar, eu trouxe aqui para vocês uma. Eu não sei se eu vou conseguir ler, porque para mim está parecendo muito grande aqui. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mulher que lidera, coração valente. Vocês estão conseguindo ver? Eu trouxe aqui para vocês uma. É como se fosse uma poesia, né? Um texto assim que traz um pouco aí dessa reflexão mais afetiva, vamos dizer, né, do papel dessa liderança feminina. Na Tá bem vastidão do pequeno, mundo, mas dá para dá enxergar para um pouquinho. ver? É? Tá, assim. Tá pequeno, gente? Tá? Tá dando para ler bem. Assim, Não, o meu Ah, É, tá no é, tamanho para mim tá normal. dando para Consigo ler. ver. Uhum. é, Tá. é porque eu estou no celular também, né? Então, não tem problema. A gente vai lendo, tá? Eu só queria que cada uma lesse uma estrofe, a gente fosse revezando. Eu vou começar e aí vocês vão lendo e a gente vai fazendo esse texto juntas. Na vastidão do mundo que se expande, ergue-se a líder, firme, brilha a sua luz. Entre desafios e pedras no caminho, ela segue inabalável, conduz. Seu olhar é farol que ilumina a noite. Sua voz é maré que nunca se cala. Com coragem enfrenta tempestades, com sabedoria suaviza as batalhas. Nas trilhas onde se aventuram, ela avança, desbravando o desconhecido. Transforma a barreira em pontos de esperança. Cada passo, um gesto decidido.
Enfrenta preconceitos e muros erguidos, mas não se curva, segue com valentia. Sua força é raiz que não se arranca, sua essência é pura, rica em energia. Em cada desafio, encontra uma lição. Cada obstáculo, uma chance de crescer. Com empatia, constrói novas alianças. Seu trabalho é um hino ao bem fazer. Entre as Entre- riquezas. Pode ir. Quem Pode começou? seguir. Entre as riquezas, o brilho da diversidade, a união de vozes, o poder do coletivo. Ela sabe que liderar é servir ao outro, é construir um futuro inclusivo. Na tela da história, seu nome é gravado, pintado com cores de luta e de amor. Liderança feminina, um legado sagrado, um exemplo eterno de valor. E assim segue em frente, sem hesitação, com coragem e fé, desbrava o horizonte. Mulher que lidera, coração valente, fazendo do mundo um lugar mais brilhante. E aí, meninas, eu queria fazer essa homenagem aqui, ó, às mulheres que lideram, corações valentes, aqui algumas, né? Representando todas as queridas, as que as queridas líderes da área educacional, e tem mais. Aí, ó, todas as corações valentes desse grupo maravilhoso que nós temos aqui, né? E eu não poderia finalizar minha apresentação de hoje sem deixar de mostrar, né, de engrandecer essas mulheres aqui, ó, maravilhosas, né? Verdade. Que assim, nossa, são dão para a gente assim, um orgulho muito grande é, da mulher brasileira, né? Representando a mulher brasileira no esporte internacional. A Rebeca hoje foi medalha de ouro, né? Em cima das americanas, e as americanas, eu não sei se vocês viram, as que ficaram prata e bronze, elas fizeram uma reverência para ela quando ela estava recebendo a medalha. Então, assim, mulheres maravilhosas, né? Não podemos deixar de lembrar delas. É isso, meninas. E agora eu queria abrir para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Deixa eu ver se eu consigo.